O relógio da paixão. O relógio da paixão representa as últimas 24 horas da vida de Jesus Cristo. A história começa na noite da última ceia, quando Jesus reparte o pão e o vinho com seus discípulos. E segue contando as horas, enquanto Jesus se dirige ao jardim do Getsemane para orar. No jardim, Jesus é traído por Judas e preso pelos soldados romanos. E o relógio continua a contar as horas, enquanto Jesus é levado perante as autoridades judaicas e romanas e é condenado à morte por crucificação. Jesus é levado até o Calvário, onde é pregado na cruz e começa a sofrer. O relógio marca cada hora enquanto Jesus é crucificado, sofrendo dores intensas e sendo insultado pelos soldados e pelos que passaram por ali. Finalmente, Jesus morre na cruz e seu corpo é retirado e colocado em um túmulo. O relógio para de marcar as horas. Porém, 3 dias depois, Jesus ressuscita dos mortos e aparece a seus discípulos. Primeira hora, preparação da Páscoa. Às 18 horas, Jesus se despede de sua mãe. Envia Pedro e João para que preparem a ceia da Páscoa. Disse-lhes: acompanhem um homem que carrega uma bilha de água. Segue-lhe até a casa e perguntas ao dono: vá onde está a sala em que comerei a Páscoa junto aos meus discípulos? E prepararam a Páscoa. Segunda hora, Jesus lava os pés dos discípulos. Às 19 horas, Jesus chega ao cenáculo com os discípulos. Levanta-se da mesa, pega uma toalha, coloca água em uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a secá-los com a toalha, inclusive o de Judas. Diz: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Terceira hora, Jesus reparte o pão. Às 20 horas, Jesus celebra a última ceia. Chegada que foi a hora, Jesus sentou-se à mesa junto com os apóstolos. Disse-lhes: tenho desejado comer convosco nesta Páscoa, antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la até que ela cumpra no reino de Deus. Jesus pegou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e o deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado a vós. Pegou também o cálice, dizendo: isto é o cálice da nova aliança. É o meu sangue, que é derramado por vós. Quarta hora, Jesus se dirige ao Horto das Oliveiras. Às 21 horas, Jesus chega ao Horto das Oliveiras. Jesus fala: aquele que tem uma bolsa, pegue; aquele que tem uma mochila, pegue; aquele que não tiver uma espada, compre uma. Pois vos digo, é necessário que se cumpra em mim ainda este oráculo. Continua: orem para que vocês não caiam em tentação. Quinta hora, Jesus repreende os discípulos. Às 22 horas, Jesus aconselha os seus discípulos dizendo: vigiai e orai. Pois todos ali estavam tristes, cansados e já sonolentos. Sexta hora, Jesus entra em agonia e começa a suar sangue. Às 23 horas, no Getsemane, Jesus pede aos discípulos que sentem e o esperem. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e se angustiar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade. Apareceu um anjo e o confortava. Dirigiu-se aos discípulos e disse-lhes: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui comigo. À meia-noite, Jesus entra em agonia, orava mais forte, e seu suor tornava-se gotas de sangue a derramar pela terra. Sétima hora, Jesus recebe o beijo de Judas. Meia-noite, Judas Iscariotes, um dos discípulos, chega com um grupo de soldados romanos e identifica Jesus com um beijo. Os discípulos tentam lutar,
mas Jesus ordena que eles parem e permite que os soldados o prendam. Então, Judas traz Jesus e o entrega aos soldados romanos que o levam preso. 8ª hora, Jesus é conduzido ao Sinédrio. 1h da manhã, Jesus é levado ao Sinédrio para ser interrogado. Um dos guardas esbofeteia Jesus, dizendo: "É assim que respondes ao sumo sacerdote?" Replicou Jesus: "Se falei mal, prova-o. Mas se falei bem, por que me batestes?" 9ª hora, Pedro nega Jesus 3 vezes. 2h da manhã, Jesus é levado à presença de Caifás e dos líderes religiosos, onde é acusado de blasfêmia por se declarar filho de Deus. Nestes instantes, Pedro é convidado a entrar, e perguntado, nega por 3 vezes ser um dos discípulos de Jesus. Ouve-se o galo cantar. Pedro chora amargamente. 10ª hora, Jesus espera a sentença. 3h da manhã, Jesus é acusado de blasfêmia pelo sumo sacerdote que lhe indagou: "Diga se és o Cristo, Filho de Deus?" Jesus respondeu: "Sim. E doravante vereis o Filho do Homem sentar-se à direita do Todo-Poderoso." Jesus então o apanhou, foi enviado à condenação. 11ª hora, e Jesus é condenado à morte. 4h da manhã, todos ali presentes, Jesus é levado a julgamento pelas autoridades judaicas e romanas, príncipes dos sacerdotes, anciãos do povo, que entregam Jesus à morte. 12ª hora, Jesus é conduzido a Pilatos. 5h da manhã, Jesus é conduzido a Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, e condenado à morte. Em seguida, Jesus é zombado pelos pagãos e açoitado. 13ª hora, e Herodes ridiculariza Jesus. 6h da manhã, e o rei Herodes ao ver Jesus, por ter ouvido muito falar dele, esperando ali presenciar um milagre. Depois de tantas perguntas sem Jesus responder nada, o escarnou e o enviou a Pilatos novamente. 14ª hora, Barrabás é preferido pelo povo. 7h da manhã, saiu Pilatos à multidão e disse: "Tomai-o e julgai-o vós mesmos." Os judeus responderam-lhe: "Não nos é permitido matar." Então, Pilatos entra no pretório e pergunta a Jesus: "És tu o rei dos judeus?" Jesus disse: "Dizes isto por ti mesmo." Pilatos perguntou: "Que fizeste?" Jesus respondeu: "O meu reino não é deste mundo." Pilatos insistiu: "És, portanto, rei?" Respondeu Jesus: "Sim, eu sou o rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo." Pilatos foi lá fora e disse: "Não acho nele crime algum. Pelos costumes entre vós que pela Páscoa solte um preso. Quereis então que eu solte o rei dos judeus?" Todos gritaram: "Não. Solte o Barrabás." 15ª hora, e Jesus é flagelado. 8h da manhã. Para satisfazer aqueles que ali estavam e que pediram pela crucificação de Jesus, Pilatos ordena que ele seja chicoteado e humilhado publicamente, e amarrado num pilar é chicoteado, flagelado. 16ª hora, Jesus é coroado de espinhos. 9h da manhã, Jesus é coroado de espinhos e é levado para fora da cidade, carregando sua própria cruz, enquanto é insultado e humilhado pelos soldados romanos e pela multidão que o segue. Ele cai várias vezes, mas é forçado a continuar. 17ª hora, Pilatos condena Jesus. 10h da manhã, Pôncio Pilatos lava suas mãos e condena Jesus Cristo à morte. Em seguida falou para os que estavam ali presentes: "Vi, estou inocente do sangue deste justo."
18ª hora, Jesus carrega a sua cruz. Às 11 horas da manhã, Jesus é levado ao Calvário. Ele sofre dores intensas enquanto os soldados romanos zombam dele e dos que o seguiram. Ele próprio carregava sua cruz para fora da cidade e destino do Gólgota. 19ª hora, e Cristo é crucificado. Ao meio-dia, Jesus é despojado de suas vestes e os soldados o crucificam. Os líderes judeus e os soldados continuam zombando dele pedindo que ele desça da cruz, mas Jesus permanece fiel até o fim. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Os discípulos se dispersam e se escondem, com medo de serem presos ou mortos. 20ª hora. Jesus entrega o seu espírito ao Pai. 13 horas, ali, junto a 2 ladrões, uma à direita e outro à esquerda, Jesus entrega o seu espírito ao Pai. Disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele continua a sofrer até a hora de sua morte. 21ª hora, e Jesus entrega a sua mãe. 14 horas, e junto à cruz estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver a sua mãe e perto dela o discípulo que amava, Jesus disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Veis aí a tua mãe. 22ª hora, Cristo morre. Às 15 horas, o sol escureceu. O véu do templo se rasgou ao meio, indicando que a barreira entre o homem e Deus foi quebrada. Jesus deu o último brado: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou. 23ª hora, e Jesus é retirado da cruz e entregue à sua mãe. Às 16 horas, um dos soldados pegou uma lança, perfurou-lhe ao lado de onde saiu sangue e água. Um centurião, vendo tudo aquilo acontecendo, deu glória a Deus, dizendo: Esse homem era justo. 24ª hora, Cristo é sepultado. 17 horas, um homem por nome de José, originário de Arimateia, havia pedido a Pilatos o corpo de Jesus. Ele o desceu da cruz, envolveu o corpo em um linho branco e entregou à sua mãe. O corpo de Jesus foi colocado em um sepulcro que nunca havia sido usado. A ressurreição de Cristo. Os discípulos ficam abalados e em choque com a morte de Jesus. Maria Madalena e outras mulheres vão ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus com óleos e especiarias. No entanto, quando chegam lá, descobrem que a pedra que selava o túmulo foi removido e o corpo de Jesus desapareceu. Os discípulos começam a ouvir relatos de que Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu a algumas mulheres e Pedro. Eles ficam incrédulos, mas com o passar do tempo, muitos deles experimentam a presença viva de Jesus e testemunham sua ressurreição. Jesus aparece aos discípulos, começando com Pedro e depois com os outros. Ele lhes ensina mais sobre o reino de Deus e dá a eles a grande comissão de ir e fazer discípulos em todas as nações. Jesus é visto por mais de 500 pessoas durante um período de 40 dias antes de subir ao céu em um evento conhecido como Ascensão. Ele deixa os discípulos com a promessa do Espírito Santo e a promessa de que voltará um dia para estabelecer seu reino na terra. Após a ascensão de Jesus, os discípulos seguem suas instruções e voltam para Jerusalém, onde permanecem reunidos em oração no cenáculo. Eles começam a escolher o substituto de Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Pedro prega para uma multidão em Jerusalém e 3.000 pessoas se convertem ao cristianismo.
Os novos convertidos são batizados e se juntam aos discípulos para orar e estudar as Escrituras. Os apóstolos realizam milagres e curam muitas pessoas em nome de Jesus. Eles são perseguidos pelas autoridades judaicas, mas continuam a pregar e ensinar sobre Jesus e se reunir em comunidade. O apóstolo Paulo, que antes era conhecido como Saulo e perseguia os cristãos, é convertido ao cristianismo após uma visão de Jesus. Ele se torna um dos líderes da igreja cristã e viaja pelo mundo, pregando e escrevendo muitas cartas que se tornam parte do Novo Testamento. Enquanto isso, alguns judeus começam a zombar dos discípulos por falarem em línguas estranhas, acusando-os de estarem bêbados. Pedro, então, faz um discurso poderoso em que explica que o que está seguindo é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre o Espírito Santo.